Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional para que Deus possa ministrar de uma maneira poderosa ao seu coração. Amém? O texto de hoje está no livro de 1 Reis, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. É um texto um pouco longo, mas é importante para que você compreenda todo o contexto. Diz assim: quando Jeroboão estava diante do altar, pronto para oferecer o sacrifício, chegou de Judá, por determinação do Senhor, um homem de Deus. Ele profetizou contra o altar, conforme a ordem do Eterno. Altar, altar, assim diz o Senhor, um filho da linhagem de Davi nascerá e se chamará Josias. Ele sacrificará sobre você os sacerdócios dos altares que hoje oferecem sacrifícios aqui. Ossos humanos serão queimados sobre você. Logo em seguida, anunciou um sinal. Eis a prova de que essa mensagem vem do Eterno. O altar rachará ao meio e as ofertas consagradas cairão no chão. Quando o rei ouviu a mensagem do homem de Deus contra o altar de Betel, deu ordem para que o agarrasse. Prendam este homem. Mas o braço do rei ficou paralisado. No mesmo instante, o altar rachou ao meio e as ofertas consagradas caíram no chão. Aconteceu exatamente o que o homem de Deus tinha anunciado por ordem do Senhor. O rei então suplicou, dizendo: ajude-me, interceda ao Senhor pela cura do meu braço. O homem de Deus orou por ele e o braço do rei foi curado. Ficou como antes. Depois disso, o rei disse ao homem de Deus: você está convidado a comer comigo, eu tenho um presente para você. Mas o homem de Deus disse ao rei: ainda que você me pagasse com a metade dos seus bens, eu não me sentaria com você à mesa neste lugar. O Eterno me deu esta ordem: não coma nada, não beba nada e não volte pelo mesmo caminho. Assim, partiu por um caminho diferente do que tinha tomado para ir a Betel. Havia um velho profeta morando em Betel. Seus filhos foram contar a ele o que o homem de Deus tinha feito na festa. Fizeram um relato completo do incidente e tudo o que o homem tinha dito ao rei. O pai deles disse: que caminho ele tomou? Os filhos apontaram para a estrada que o homem de Judá tinha seguido. Ele pediu aos seus filhos: selem um jumento. Depois que selaram o jumento, o profeta montou o jumento e foi atrás do homem de Deus. Ele o encontrou sentado debaixo de um carvalho e perguntou: você é um homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sim, eu sou. Venha comigo, vamos comer na minha casa. O homem de Deus respondeu: desculpe, mas eu não posso. Não posso voltar com você, nem comer com você em sua terra. Estou seguindo as ordens do Senhor. Não coma nem beba nada e não volte pelo mesmo caminho. Mas ele disse: eu também sou profeta como você. Um anjo veio a mim com a mensagem do Eterno dizendo: traga-o para a sua casa e ofereça-lhe uma boa refeição. Mas o profeta estava mentindo. Então o homem de Deus foi para a casa dele e ambos comeram. Estavam ainda sentados à mesa quando a palavra do Eterno veio ao profeta que tinha ido buscar o homem de Deus. Dirigindo-se ao homem que tinha vindo de Judá, ele disse: assim diz o Eterno, você desobedeceu a ordem do Eterno, ignorou as suas instruções. Você voltou, assentou-se à mesa e se alimentou no lugar em que Deus disse que você não deveria comer nem beber nada. Por isso você morrerá, longe de sua casa, e não será enterrado no túmulo de seus antepassados. Amém? Amados, sempre que eu leio esse texto, sempre que eu leio essa passagem, ela gera um temor muito grande no meu coração. Porque nós vemos aqui a triste história de um profeta de Judá. Um homem de Deus, como o texto diz, que começou muito bem, mas que acabou muito mal. E muitas vezes, essa é a história de alguns cristãos, que começam muito bem, mas acabam muito mal. E é muito importante que nós meditemos em coisas assim, a fim de que o nosso coração entenda que muito mais importante do que a maneira como nós começamos é a maneira como nós terminamos, ou naquilo que permanecemos. Essa palavra é, sobretudo, uma palavra de permanência. No que você tem permanecido? No que você tem permanecido? Essa é uma pergunta muito importante. Nós temos aqui um profeta de Judá, que a Bíblia diz
que Deus o enviou para profetizar contra o altar. Então ele tinha uma mensagem, era uma mensagem muito severa, e com muita ousadia ele foi lá e entregou para o rei Jeroboão uma mensagem, e o rei quis prendê-lo, e a mão do rei, o braço do rei ficou paralisado. Então o homem tinha uma mensagem, o homem tinha unção, porque aquilo que ele falou, houve um sinal que o altar rachou no meio, as ofertas sacrificadas ali derramaram-se no chão. O braço do rei foi paralisado, ele orou e Deus curou. E também ele tinha uma ordem expressa. Deus disse: não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. Vá lá, faça o seu trabalho e saia de lá. Amados, uma das coisas mais interessantes desse texto para mim é que às vezes nós estamos muito preocupados com os sinais, com as coisas visíveis, com aquilo que pode ser visto. E aqui eu abro um parêntese para deixar claro que nos dias que nós estamos vivendo, os sinais, os prodígios, eles são muito necessários. Porque existem muitos corações empedernidos, duros, e que precisam de profetas de Deus que vão anunciar, assim diz o Senhor, e que serão usados para fazer sinais e prodígios. Amém? Mas isso não é suficiente para você. Quando o nosso coração ele se coloca apenas nos sinais, nos prodígios, na unção, e esquece da ordem, daquilo que Deus nos disse, esquece da permanência, nós estamos traçando um caminho, uma rota de destruição. Assim foi com esse profeta. O rei disse: vamos comer comigo, e ele falou: não quero comer, porque Deus disse assim, 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 e ele foi embora. Mas aí daí chegou um outro homem, supostamente profeta, que deu uma palavra para ele dizendo: o anjo veio para mim e disse que você tinha que comer comigo, e daí ele se sentiu convencido por aquela mensagem. E no momento que ele terminou de comer, a palavra do Senhor veio e condenou, dizendo: você desobedeceu e por isso você nem vai voltar para casa. E eu aconselho que você leia até o fim do capítulo, até o versículo 34, para que você entenda o que aconteceu com aquele profeta. Mas onde é que eu quero chegar? É sobre a ideia de permanecer. O nosso coração, como eu disse, Deus, esses últimos dias, precisa de profetas ousados, cheios da unção, cheios da graça, portadores de uma mensagem que certamente não será uma mensagem tranquila, vai ser uma mensagem dura e que vai precisar de ousadia, de enfrentamento. Mas Deus também deseja que esses mesmos profetas permaneçam na ordem, seguindo a ordem que ele deixou. E aqui eu quero trazer 3 coisas, certamente há muitas outras, que levaram esse profeta pelo caminho de destruição. Ele começou bem, mas terminou mal. E esse é meu desejo, que Deus, aliás, nos levante como geração profética mesmo, que vai ministrar, que vai pregar, que vai dizer assim diz o Senhor, que vai fazer grandes coisas, porém, vai permanecer até o fim naquilo que Deus tem dito. A primeira coisa, a primeira falha, o primeiro vacilo desse profeta foi que ele não atentou para o caráter de Deus. Quando outro homem chega para ele e diz: olha, Deus, venha comer comigo, ele diz: não, Deus me deu essa mensagem. E o outro profeta diz: não, mas um anjo do Senhor veio e disse. E ele aceitou aquilo, significa dizer que ele não atentou para o caráter de Deus. Que o caráter de Deus, aquilo que Deus diz, ele cumpre, ele não retira, ele não volta atrás. Deus não é homem de meias palavras. Deus não é um Deus que diz e volta atrás, que ordena e depois desordena. Não! Quando Deus falou: volte para casa por outro caminho, não coma nada, ele queria que aquele profeta, que com a mesma ousadia que ele teve para ir pregar contra o altar, para fazer sinais, ele tivesse a mesma ousadia para obedecer. E ele lembrasse que Deus é um Deus de caráter. Então, nós não podemos esquecer disso. Aquilo que Deus diz, aquilo que Deus nos fala, aquilo que Ele expressamente diz ao nosso coração, Ele está desejoso que nós atentemos
e que nós cumpramos. Não podemos esquecer o caráter de Deus, que é o caráter justo, reto, e aquilo que ele fala, ele cumpre. O segundo erro do profeta foi ouvir outras vozes. De repente veio um homem que ele nem conhecia, que se disse: eu sou profeta também, era um velho profeta, talvez com um ministério caduco, veio e disse para ele uma coisa completamente contrária ao que Deus havia dito. Então, quando nós passamos a ouvir outras vozes, o nosso coração começa a entrar na rota da destruição. Você precisa permanecer naquilo que Deus tem dito para você. O que Deus te falou, ele vai sustentar e ele vai manter. Se existem outras vozes dizendo o contrário, dizendo diferente, tentando seduzir o seu coração a tomar um outro caminho, repreenda-as, porque elas não são divinas. Se Deus já falou com você, ele não vai voltar atrás. E em terceiro lugar, ele não permaneceu naquilo que ele recebeu de Deus. Amados, como eu disse no começo desse vídeo, essa é uma palavra de permanência. Permanência. Quantas pessoas nós temos visto começam servindo a Deus, começam de maneira dedicada, começam ouvindo, orando, louvando, adorando, fazendo a coisa corretinha, mas chega um momento que degringola, que começa a esquecer de quem é Deus, começa a ouvir outras vozes e não permanece naquilo que Deus disse. O erro do profeta foi esquecer, não permanecer no que Deus já havia dito ao seu coração. Então, ouça o Senhor, aquilo que Ele tem dito para você, aquilo que Ele tem falado ao seu coração por meio da palavra dEle, não das suas emoções. E esteja fixo, esteja firmado naquilo que Ele tem dito ao seu coração, para que possamos completar com êxito a jornada que Deus tem nos dado. Que o Senhor levante profetas esses dias, em nome de Jesus, e que você seja um deles. Profetas que vão ser usados para a glória do Senhor, com poder, com sinais, com unção, com graça, com ousadia, que vão profetizar para essa geração, para esses de corações endurecidos, que vão profetizar sobre a idolatria dessa geração, mas que vão permanecer naquilo que receberam do Senhor. Amém? Medite nessa palavra, deixa o Espírito Santo mexer com o teu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.